Queridos, eu espero não me alongar muito nessa manhã, mas eu creio que tem uma palavra de Deus para a sua vida, para ministrar a você, a sua fé, que Deus seja exaltado e que a sua vida seja edificada nessa manhã. Sabe que é incrível como Deus escolhe as coisas, como Deus faz as coisas. Às vezes nós não entendemos, às vezes nós pensamos e queremos colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer, Deus age dessa ou daquela forma, mas Deus sempre nos surpreende, sempre faz coisas que nos supera, não é verdade? Vocês estão me ouvindo bem aí? Está um pouco de eco aqui, estou me ouvindo duas vezes. Glória a Deus, eu quero ver o Espírito Santo, não quero ver tanto a minha voz. Glória a Deus, aleluia. Ainda tem um pouquinho. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe que pensando nisso, eu começo a ver a vida das crianças, como as crianças creem, como as crianças veem o mundo, como elas têm facilidade de crer em coisas que para nós parecem absurdas, coisas que às vezes nós já pensamos assim, nossa, mas isso aí é tão infantil. Claro, é uma criança que está crendo, né? Mas a criança, ela tem facilidade em crer em algumas coisas, ela tem a sua inocência, ela tem essa fé inabalável em algumas coisas. Eu vejo isso pela vida do meu filho, não sei quantos sabem aqui, mas eu tenho um menino de 3 anos, e as coisas que ele faz são incríveis, que me supera, coisas que eu falo, nossa, Deus é soberano, porque só criança mesmo para crer nisso. E aí eu começo a analisar a minha vida, e vejo que também eu tinha coisas no passado que eu cria, que eu pensava assim, nossa, que eu poderia ser, que eu poderia alcançar, que eu poderia fazer naquele determinado momento. Eu lembro que eu sonhava em ser jogador de futebol. Que criança nesse país não sonhou em ser jogador de futebol? Eu sonhava em, sei lá, ser campeão mundial, campeão brasileiro pelo meu time. Coitado do meu time, né? Não chega a ser campeão de nada, mas eu sonhava levantando uma taça, ser convocado para a seleção brasileira. Eu sonhava com isso. Mas alguém me disse uma vez, mas o que, as drogas não deixaram? Eu falei, as drogas das minhas pernas, né? Porque não deu para ser jogador de futebol, né? Mas aí eu vejo o meu filho, né? Meu filho, como ele crê em algumas coisas, como ele tem essa facilidade. Eu chego em casa às vezes cansado, e ele ganhou das 2 avós. Avós têm capacidade de dar uns presentes incríveis para as crianças, que deixa a bomba para você, né? Elas deram para o meu filho, esse final de ano, cada uma deu uma roupa de super-herói. Uma deu a roupa do Homem-Aranha, a outra deu a roupa do Thor para ele. Então eu chego em casa, está ele com aquela roupa, está lá, e aí ele vem desesperado no meu colo, vem correndo, pai, me avoa, diz ele, me avoa. Lá vai eu pegar o piá no colo, correr pelo apartamento e tal. Aí o piá parece que não cansa, é incrível. Você já está cansado, está eu, minha mulher, minha outra filha, jogado no sofá, e o piá com energia. Eu falo, vamos andar lá no pátio do condomínio. Aí ele vai lá no pátio do condomínio, pega a bicicletinha dele com a máscara do Homem-Aranha. Aí as outras crianças na janela, Homem-Aranha, aí ele faz assim, né, crendo que ele é o Homem-Aranha, na cabeça dele ele é o Homem-Aranha. Eu falo bem assim, eu sou o Homem-Aranha. Ele fala, não, eu sou o Homem-Aranha. E aí começou, e aí ele faz assim, né, como jogando a teia em cima de... Falo, é incrível como as crianças têm essa facilidade, como eles não perdem essa inocência. Talvez seja por isso que o Senhor Jesus, Ele fala para nós que nós tenhamos que ser como crianças, aceitar o Evangelho, aceitar a palavra de Deus, receber a palavra de Deus como criança, não perder essa inocência. Lógico que Deus quer que você amadureça em algumas áreas espirituais, que você cresça, que você não viva em meninice, mas Ele quer que você tenha essa fé ingênua, essa fé pura, essa fé inabalável, essa fé que crê nas coisas improváveis, nas coisas que parecem inalcançáveis. É isso que Deus quer que você creia, é isso que a palavra de Deus nos leva a crer. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, sobre as coisas improváveis,
sobre os improváveis de Deus. O nosso Deus, Ele ama o improvável. Ele deseja que você creia no improvável, que você desafie Ele. Não desafiar no sentido de arrogância, mas no sentido de desafiar a grandeza dEle, saber que Ele é um Deus soberano sobre todas as coisas. E como foi orado hoje aqui, crê que Deus é capaz de tocar o teu físico, Deus é capaz de tocar as tuas finanças, é capaz de tocar a tua família, é capaz de tocar o teu ministério, os teus sonhos. É sobre isso que os improváveis de Deus, sobre as coisas absurdas que Deus nos leva a crer e a viver. Sabe que a palavra de Deus nos diz ali em 1 Reis 17, eu não quero que você abra, eu só quero mencionar esse texto. Primeira coisa que eu quero falar é sobre situação improvável. Talvez você já tenha lido e ouvido dessa história. O que Deus faz com esse homem de Deus? É um homem de Deus que ele vem lançando e trazendo palavras de revelação para Deus, de Deus para a sua nação, para o seu povo, para o seu rei. E chega em determinado momento, ele fala que não iria chover, se não fosse pela sua palavra. Só que depois dessa palavra, Deus fala para ele bem assim: então saia da onde você está, saia da sua comunidade, saia do seu aconchego, e vá lá para um ribeiro, vai lá perto de um ribeiro, que eu vou te sustentar. E olha o absurdo que acontece. Ele vai, ele obedece, ele não questiona Deus. Quem sabe Deus poderia ter feito para ele assim, ele poderia ter perguntado para Deus assim: Deus, por que o Senhor não me manda lá, sei lá, perto do mercado municipal, lá perto do mercado, do restaurante do Ideia, ou perto lá do mercado do Vital, lá, que lá tem suprimento, lá tem abundância, lá não tem escassez, mas o Senhor está me mandando próximo de um riacho, e em uma seca, esse riacho logo vai secar. E a Bíblia fala que o riacho secou. Só que o que Deus faz? Olha que coisa incrível de Deus. Deus usa algo que é inacreditável para mim e para você. Deus usa a natureza para abençoá-lo. Deus usa corvos. Corvos trazem para ele carne e pão, o alimentam, algo totalmente improvável, totalmente inconcebível na nossa mente, na nossa razão humana. O corvo negando a sua natureza, porque corvo come carne, corvo se alimenta de carne. Imagine o corvo pensando assim: deixa eu pegar esse bifinho bem passadinho aqui, eu vou levar lá para o profeta. Eu vou comer esse outro mal passado aqui, porque ele não gosta de bem passado. Eu vou levar esse outro mal passadinho lá para ele, bem passadinho, ao ponto. Imagine Deus usando um corvo, algo que na sua natureza, se é algo normal, ele jamais vai se aproximar de uma pessoa, porque ele é um bicho arisco, e ele estava renegando a sua própria natureza. Sabe que existem situações na tua vida que Deus vai usar coisas que você não imagina, coisas que você nem pensa, até a tua sogra. Glória a Deus, oh glória a Deus, dá um glória a Deus. Deus pode usar qualquer situação, Deus pode usar qualquer coisa para abençoar a sua vida. Não diga: Deus tem que me usar, ou Deus tem que usar essa situação para me abençoar. Se não for dessa maneira, eu não aceito que Deus me abençoe. Quantos de nós aqui já passamos por momentos de escassez, que fomos convidados para alguém falar assim: vamos lá comer uma pizza, vamos lá jantar, vamos lá almoçar, vamos lá fazer alguma coisa legal, e você está mais duro que nem Durango Kid, tá? Que não tem R$1 no bolso. Bom, espero que com vocês nunca tenha acontecido, mas comigo já aconteceu isso, de ser convidado e não ter, falar, puxa, aí o cara fala: não, eu trazer Deus para a sua vida, eu quero abençoar você. Deus pode usar qualquer pessoa, qualquer circunstância, qualquer situação, não importa, não limite a Deus. Deus usou um corvo, que se é algo natural, ele jamais ia alimentar uma pessoa. E Deus, a palavra de Deus fala que ele trouxe carne fresca e pão fresco todos os dias. Mas olha o mais absurdo ainda, a continuação do texto. Se você continuar lendo o texto, depois Deus fala para ele bem assim: saia daí,
e vá lá para uma cidade que uma viúva pobre vai te alimentar. Deus, uma viúva pobre, o que vão dizer de mim como homem de Deus, como profeta do Senhor, como pastor, como líder? Ou eu ser alimentado por uma viúva, por uma pessoa que já não tem nem condições. Deus usa o improvável, situação improvável, Deus usa para te abençoar. Não sei qual é a situação que você está passando, mas Deus vai usar coisas que você não espera. Somente abra o teu coração e creia que Deus vai usar essas coisas para te abençoar. Glória a Deus, glória a Deus. Deus vai te abençoar, não importa a maneira, nem como, nem o que Ele vai usar. Deus não tem compromisso com a lógica humana. A nossa lógica humana Deus não usa. Deus usa as coisas improváveis para te abençoar. E não somente coisas improváveis, Deus usa pessoas improváveis. Pessoas que às vezes no nosso conceito, na nossa concepção, jamais poderiam ser usadas. Jamais poderiam ser instrumentos de Deus para abençoar e para falar. Queridos, enquanto o pastor Déia estava falando aqui à frente, sobre a sua situação, da onde ele veio, eu comecei a lembrar um pouco da história da minha vida, da onde Deus me tirou. Eu era o último de 4 filhos, nós vivíamos numa pobreza extrema, não tão pobre, mas vivíamos com uma escassez bem grande em nossas vidas. Nós comíamos polenta com cevada, nós tomávamos chá. Eu de tanto tomar chá na minha vida, eu fiquei chateado, né? Então, nós vivíamos, era bem escasso as coisas. Refrigerante, meu Deus do céu, era para o vizinho rico, o cara, o dono do comércio do lado, para nós, refrigerante nada, era só suquinho do pé de limão que nós tínhamos no fundo. E eu era muito tímido, tinha muita vergonha de falar em público, não me achava capaz, não me achava assim, Deus jamais vai me usar, Deus jamais vai me dar oportunidades. Queridos, e olha aqui, Deus me dando oportunidades para poder falar da sua palavra, Deus me dando oportunidade para poder abençoar. Pessoas têm sido edificadas, pessoas têm se convertido, conhecido o Senhor Jesus Cristo através da minha vida. Glória a Deus por isso. Deus pode usar a tua vida, Deus vai usar a tua vida. Não pense assim, eu não posso, eu não consigo. Tire isso da sua cabeça, tire essas palavras do seu vocabulário. Eu não posso, eu não consigo. Creia no improvável de Deus, creia que você é um instrumento de Deus, e creia que Deus coloca você em situações improváveis. E eu quero falar um pouco de pessoas improváveis. Eu falei sobre situação improvável, mas eu quero falar sobre as pessoas improváveis. Deus começa a chamar os improváveis, aqueles que não têm capacidade humana. A Bíblia está cheia de relatos extraordinários que foram realizados por pessoas simples e comuns como você e como eu. Pessoas que se dispuseram, que se colocaram à disposição de Deus, que se colocaram na mão de Deus para ser instrumento e para marcar a sua geração e para marcar a história e para estar relatado na Bíblia, na palavra de Deus. Pessoas que não tinham nada de extraordinário, mas que foram instrumentos na mão de Deus para realizarem feitos que nunca haviam acontecido. Um exemplo deles é Noé. Olha o contexto que Noé vivia. Noé vivia numa geração totalmente corrompida, destruída, atolada em pecado. Parece algo que nós temos visto no nosso noticiário ultimamente. E Deus levanta um homem para salvar a geração, a sua família, para transformar a natureza, para construir algo que ia marcar a nossa geração, que ia estar relatado na palavra de Deus. Deus usou ele durante mais de 90 anos, ele construindo uma arca. Algo louco, não é algo louco? Parece algo assim meio estranho, né? Nunca tinha chovido, nunca tinha caído uma gota, rio, não tinha. Aí de repente ele começa a construir uma arca, as pessoas zombavam dele, riam dele. Você está louco? Realmente louco ele estava, porque ele creu num Deus que usa as loucuras, num Deus louco. E não se escandalize com o que eu vou falar. Deus é um Deus louco, e eu vou provar isso para você na palavra de Deus. Ele usa a loucura do mundo. Você é um louco. Eu quero dizer uma coisa para você. Você já viu um louco? Hoje ou não?
Você já viu um louco hoje? Já? Algumas pessoas falam que sim, outras que não, meio com medo. Aquela imagem que eu pedi lá, pode jogar aí para mim no telão, hein? Semana passada o pastor Hernani usou uma imagem muito legal, né? Eu também vou usar uma imagem muito legal. Tá vendo aí, ó? Esse aí é você, querido. Ah, que sou eu. Esse aí é você, olha ali, ó. Olha para o lado aí, se você não acha que você não viu nenhum louco hoje, olha para o teu lado aí, ó. Ah, mas o pastor está me chamando de louco. Eu estou indo numa igreja, o cara me chama de louco. Você é um louco. Sabia disso? Glória a Deus. Pode tirar essa imagem bem educativa, bem. Obrigado. Obrigado. Abrão foi um outro homem improvável. Outro homem que era um homem idólatra, era um homem que não tinha condições financeiras, que era casado com uma mulher estéril. Aí Deus fala para ele bem assim, ó: sai da tua terra, que eu vou transformar em você, vou multiplicar, vou te abençoar, vou te prosperar, e através de você, você vai ser pai de multidões. Que pai de multidões o quê? Minha mulher nem está funcionando, e eu também já não aguento mais o negócio, já não dá mais para mim. A Bíblia fala ali em Romanos que ele já tinha o seu corpo amortecido. Queridos, sabe o que é isso, ter o seu corpo amortecido? Sabe o que é isso? Que isso nunca aconteça com os homens aí, mas corpo amortecido é algo constrangedor para o homem. Ele já não dava mais conta do recado, ele já não aguentava mais, e já não tinha remédio naquela época para poder solucionar o negócio. Queridos, foi um milagre, foi Deus que... Olha que a palavra de Deus diz: e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido. A palavra de Deus fala sobre isso. Pois já era quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre da sua mulher. Ele creu, ele era um improvável. Ele disse assim: Deus, eu sou um improvável, mas eu creio na tua palavra, eu creio no teu chamado. Jacó, outro improvável, um mau caráter, enganador, mentiroso, se passou pelo seu irmão durante 21 anos, até o anjo, quando vem conversar com ele, fala: quem é você? Por quê? Porque ele era um enganador, ele usou o nome de outra pessoa, ele usou o nome do seu irmão, mas Deus o usa. Ele foi o pai das tribos de Israel. Outra pessoa também, a mãe de Moisés, olha a situação louca que Deus coloca ela. De repente, o faraó lá começa a matar todas as crianças. O que ela faz? O que a sua mãe faz? O que é natural da mãe fazer? Proteger o seu filho, guardar o seu filho, aconchegar o seu filho. O que ela fez? Ela fez um cestinho, que até hoje nós chamamos de, aquilo lá de Moisés, colocou lá um piche e colocou seu filho num rio. Isso daí não é loucura? Isso daí não é uma doidice? Isso daí não é uma coisa improvável de se fazer? Mas ela fez, ela colocou ele num rio, aí eles foram olhando de longe. O que aconteceu com esse homem? Ele foi resgatado, esse bebê, e foi criado pela filha do faraó. Foi criado pela filha do faraó, não importa a situação, não importou a situação. E o que acontece com esse Moisés? Depois de grande, Deus o chama, Deus o fortalece, fala assim: eu vou usar você para ser o libertador do meu povo. Só que Moisés era um outro improvável de Deus, era uma pessoa que não tinha capacidade, ele era medroso, ele não tinha capacidade de falar, ele tinha vergonha de falar em público. É isso mesmo que fala, ele era fraco de caráter. A sua primeira fraqueza era o seu complexo de inferioridade, pois quando Deus o chama, ele diz assim: quem sou eu? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? A outra fraqueza de Moisés era o seu temperamento, ele era meio esquentadinho. A Bíblia fala que ele, certa vez ele estava passando, de repente ele viu um egípcio maltratar um hebreu. O que ele foi lá e fez? Ele matou o cara. Não só matou, como ocultou o corpo. Isso daí é crime inafiançável. O cara foi lá, matou o cara, ocultou o corpo. Então, não tinha caráter. Ele demonstrou a sua fraqueza, a sua brabeza. Ele era impaciente, ele era teimoso. Depois, quando ele vai visitar os seus irmãos lá,
Depois de ter matado o egípcio, ele tenta fazer um acerto ainda com os hebreus, lá os hebreus estão discutindo, ele fala, por que vocês estão brigando? Mas não vem colocar, dá uma de santo aqui, que ontem nós sabemos o que aconteceu, cara, você matou um outro aí, e enterrou o corpo ainda, pensa que nós não sabemos, ele fugiu, mau caráter, não assumiu a responsabilidade. Mas a palavra de Deus diz que Deus nunca o abandonou, nunca o deixou, porque Deus tinha um propósito com a sua vida. E é o que eu quero dizer isso para você nessa manhã. Deus tem um propósito para você. Deus não te abandona, não importa o que você fez lá no passado. Deus perdoa as tuas falhas, Deus perdoa os teus equívocos, e Deus quer te usar. Deus quer transformar, porque tem pessoas que precisam ser libertas, pessoas que precisam conhecer o Senhor Jesus Cristo através de você, pessoas improváveis. Deus fala para ele assim: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. E depois disso, Deus tratou da sua fraqueza, e ele foi usado tremendamente como um grande líder de Deus. Outra coisa improvável de Deus, aí nós falamos já de um corvo que foi usado lá para alimentar o profeta. Agora você imagine um animal falando com outro profeta. Vocês lembram dessa história? Lembram de Balaque e Balaão? Quando o Balaque contrata Balaão para profetizar contra Israel, e ele vai indo no caminho lá, ele montadinho na sua jumenta, de repente a jumenta para, ele começa a bater na jumenta mais uma vez, 3 vezes ele desce o reio na jumenta, até que a jumenta diz: para aí, cara, para aí, eu sou tua desde a juventude, e sempre te levei para onde você queria, e agora você me bate. Espera aí, para uma jumenta falar com você, imagine que loucura, que coisa doida de Deus, que coisa improvável. E o pior de tudo é que ele começa a discutir com a jumenta. Mas também você não continuou caminhando, mas também você não está vendo o anjo do Senhor parado ali? Improvável de Deus, Deus usando uma jumenta para falar. Quando Josué também pega o seu exército, nós sabemos, lendo as histórias das guerras, como as pessoas usavam as guerras, seus cavalos, seus cavalheiros, suas armas, eles eram afiados na guerra, matavam sem dó. A Bíblia fala que teve alguns lá que chegou a espada colar na sua mão, de tanto matavam 1000 por dia. Aí de repente Deus pega Josué, fala: vai até Jericó, só que você não vai lutar. A única coisa que você vai fazer, você vai dar 6 voltinhas. Você vai dar voltas durante 6 dias. E no 7º dia, sabe o que você vai fazer? Você vai tocar um chofar. Olha que coisa louca, olha o que nós fizemos aqui de manhã, aqui, nós oramos pela tua cura e nós tocamos um chofar. Sabe o que aconteceu na palavra de Deus? Os muros caíram. E sabe o que acontece na sua vida quando nós tocamos o chofar aqui? Creia que as barreiras e as dificuldades caem na sua vida, elas não conseguem ficar em pé, porque é isso que diz a palavra de Deus, porque nós cremos num Deus soberano, num Deus que pode todas as coisas, que usa coisas loucas, que usa pessoas loucas, não é, Emerson? Veja o Emerson, é uma pessoa normal? Não é, é um louco, mas Deus usa a vida, glória a Deus. Quando Deus, eu quero falar sobre um homem chamado Davi, pastorzinho de ovelhas, lá cuidando das suas ovelhas. Nós conhecemos a história também, que Saul pisa na bola, Saul comete alguns deslizes, que faz com que ele perca o seu chamado, ele perde o seu reinado. Aí Deus fala para Samuel: eis que eu já escolhi um servo para mim, vai até lá, a casa do Tisbita lá, e você vai ungir um rei para mim, que eu já tenho escolhido. Aí foi lá Samuel, pegou umas vaquinhas, pegou umas ovelhinhas, foi sacrificar. Saul perguntou: onde você vai? Não, vou sacrificar o Senhor. Vai lá, pegou, chegou lá na casa de Jessé, eu vim, Deus mandou, vou ungir um novo rei. Jessé pega todos os seus filhos bonitão, os fortão, os bombadão, coloca na frente lá, né? Fala: é isso aqui, né? Samuel, quando bate o olho em cima de um grandão lá, já fala: é esse aqui que eu vou escolher. Já imagina o Samuel pronto para derramar óleo já sobre a cabeça dele. O que Deus fala? O que Deus disse para ele? Eu não olho com os olhos humanos, eu vejo o coração. Não é esse aí,
é outro. E ele começa a perguntar: hoje você tem outro? Você tem outro? Tem outro? Não, mas tem um outro lá que eu não quis nem trazer, porque o bichinho é fraquinho, o bichinho é minguadinho, o bichinho é meio feinho, mas eu vou, já que você insiste tanto. E quando Davi entra, Deus confirma, e Samuel unge a Davi, que vem a ser o maior rei de Israel, que vem a ser um homem que depois, com uma pedrinha, ele mata um gigante. Coisas improváveis, pessoas improváveis, Deus chamando as coisas que não são, para envergonhar as que são. E aqui agora eu quero ler o texto base dessa pregação hoje. Vamos ler ali 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 a 31. Eu falei para você que eu ia provar para você que você é um louco. Você não acreditou em mim? Glória a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu vou ler aqui que visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. Glória a Deus, porque nós somos loucos, nós vamos e pregamos a loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus, eu falei para você que Deus é um Deus louco, a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os chamados segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar, envergonhar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual é para nós, foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Aleluia, aleluia, oh aleluia, glória a Deus, bendito é o teu nome. Queridos, e os discípulos de Jesus, o que falar desses homens? Eu poderia no Antigo Testamento mencionar tantos outros homens, Oséias, Isaías, Ezequias, todas cometeram loucuras, cometeram coisas insanas para a sua época, coisas que Deus falou e eles fizeram. Mas vejam só os discípulos, aqueles que foram chamados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, assim como você e como eu. De todos os discípulos do Senhor Jesus, todos improváveis, pescadores, cobradores de impostos, prostitutas, adúlteros, endemoniado. O cara estava cheio de demônio, o cara teve tanto demônio que Jesus expulsou e foi parar num monte de porco. Aí Jesus fala: vai e prega onde você for, e o cara foi um maior evangelista. Doentes, leprosos, tem um caso de 4 leprosos que foram chamados e foram enviados pelo Senhor. Seus discípulos foram escolhidos fora dos critérios humanos, fora dos critérios que nós geralmente usamos. Às vezes nós colocamos muitas coisinhas, dizemos: ah não, eu para servir a Deus, eu já ouvi muito isso. Aí para servir a Deus, para fazer coisas na igreja, eu tenho que consertar isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que... E aí começa a dar desculpas. Não dê desculpa para Deus. Aceite o chamado de Deus. Diga: eu quero ser um improvável de Deus, eu sou um improvável de Deus, eu quero fazer a sua obra, eu quero responder a esse chamado dele. Seus discípulos, esses homens, não eram super-homens, eram pessoas sem virtudes. Eram homens que cuidavam dos negócios das suas famílias, como Pedro, André, Tiago e João, que eram pescadores, ou se dedicavam a outras atividades, como Mateus, que era cobrador de impostos. Jesus os escolheu, e Jesus escolheu a sua vida. Jesus te escolheu
para ser um discípulo, para ser um servo, para ser a resposta de Deus aonde você está colocado. Não diga eu não posso e eu não consigo. Você pode e você consegue, porque foi Deus quem te escolheu. Glória a Deus. Agora tem um homem, com esse aqui eu quero terminar. Um homem, talvez no ranking de todos os improváveis, ele seja o número 1. Um homem que aceitou e entendeu o seu chamado. Apóstolo Paulo foi o maior pregador, foi o maior escritor, foi o revolucionário. Um homem que era fariseu, que era apegado à sua religião, que era apegado aos seus costumes, era matador de crente. Imagina um matador de crente. Deus fala para ele assim, ó, eu vou te escolher, eu tenho para mim um vaso de honra, um vaso que vai ser usado. Quando Deus fala para Ananias ir lá orar por ele, Ananias treme na base. Ananias fala assim, mas Deus, esse daí é aquele que anda matando os cristãos, que anda perseguindo a igreja, que tem autorização religiosa para matar as pessoas. O senhor quer que eu vá lá orar por ele? Sim, ele é um escolhido, ele é um separado. Talvez alguns familiares, algumas pessoas que conhecem a sua vida, que conheçam você, devam dizer assim, mas você que fazia isso, você que vivia daquela forma, você que não pagava as suas contas, você que tinha um monte de dívida, você que era um adúltero, é você que Deus escolheu, o improvável na tua família, aquele rejeitado, como Davi, aquele que ninguém dava bola, aquele que ninguém dava atenção, o mais minguadinho, o mais feinho, o desprezado da sua família, Deus o escolheu. A palavra de Deus diz, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos séculos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 ao 9. Creia no teu chamado, creia que você é um improvável de Deus, creia que você é um louco de Deus, creia nas loucuras de Deus, creia na palavra de Deus. Para o mundo ali fora, a palavra de Deus é loucura mesmo, a própria palavra fala dela como loucura, mas creia nela, creia também em você como um improvável. Fala assim, Deus, mas eu ser usado, eu ser um instrumento do Senhor, não tenho capacidade. Queridos, Deus te capacita, Deus colocou dentro de você algo chamado Espírito Santo, que te acompanha, que te consola, que te orienta, que te guia. Eu quero orar, quero pedir à igreja que se coloque em pé, pedir que o Ministério de Música venha até aqui à frente.